Olá, bem-vindos a mais um Papo de Negócios e Franquias. Hoje estamos com o Jonas da Dr. Fit. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Jonas. Obrigado Muito bem-vindo ao nosso programa. Pela oportunidade. Bom, o Jonas ele tem 43 anos, apesar de aparentar 30. Que loucura, ainda bem mesmo. Trabalhou desde os 13 anos em empresa familiar e com 22 começou a empreender com a Dr. Fit no Shopping Aricanduva. Bom, para começar a nossa entrevista, eu queria entender, eu vou um pouco para a sua história. Eu queria saber como você começou, como você passou de resolver empreender na área de podologia. O que te levou para essa área? Tá. Eu sempre fui, na verdade, eu sempre fui cliente de lojas de podologia, sempre tive unha encravada, enfim, e gostava de cuidar dos pés, na verdade. E aí eu resolvi e via que as lojas não eram profissionais e que eu achei que podia melhorar muito a qualidade dos serviços. Deixa eu levantar aqui o microfone. Agora Dá o cortar? Não, vamos embora. Então, aí eu resolvi, achei que não eram profissionais os negócios e que as lojas eram muito deterioradas, que não tinha uma qualidade e um padrão a ser seguido. Aí eu resolvi empreender nessa área. Legal. E você tá com a Dr. Fit, a Shopping Aricanduva tá aberta ainda, funcionando, tá aberta ainda, funcionando, bombando. Não passou para franqueada, é sua não, ainda? Não é minha mais. Não, passou para franqueada, Não. passou para frente. Passei pra frente. Legal. E como você vê o mercado de podologia no Brasil? E as franquias de podologia, estão surgindo novas concorrentes? Como está a evolução desse mercado hoje? Tá, o mercado de podologia é um mercado crescente no Brasil, porque acho que todas as pessoas têm problema nos pés, desde um simples calinho a uma encravada ou uma calosidade, o que faz com que o mercado seja crescente. Com relação aos concorrentes que você está me perguntando, eu não vejo concorrência, na verdade. Tem alguns players estabelecidos no mercado e que vem crescendo gradativamente aí. O momento, você sabe, do Brasil, da economia do Brasil, não é um momento fácil. Então, para a gente que empreende, você sabe que é um momento de muita dificuldade e de muito aprendizado e de muito investimento, na verdade. Então, não dá para você começar pequeno e querer se tornar grande ou colocar sua grana hoje num negócio carreira solo, eu brinco, inovar ou querer fazer alguma coisa diferente nova, porque o momento está difícil. Sim, demanda grandes investimentos. Então quem tá e quem não tá, eu acho que é muito difícil entrar. Você acha que as barreiras de entrada estão maiores agora? Acho que as barreiras de entrada estão maiores, inclusive até porque a vigilância sanitária e o conselho regulador, a podologia foi reconhecida como profissão e agora tem um conselho regulador, que é o conselho até das enfermeiras. O que eu acho que isso é muito positivo, que profissionaliza ainda mais e capacita ainda mais esses profissionais. Porém, acho que isso é uma grande barreira de entrada. Qual a captação necessária de um profissional, de um podólogo hoje? Tá, hoje a gente procura pegar os profissionais formados pelo SENAC ou por alguma outra escola de grande credibilidade e renome, que cada parte do Brasil tem uma, e a gente dá pós-graduação, vamos falar assim, da podologia. Afinal de contas, a gente faz isso há 20 anos, conhece a formação deles completa e a gente sabe o que é necessário reforçar e ensinar. Perfeito. Como você vê, como você compara que as franquias de serviço especializado versus as franquias de serviços integrados? Porque a gente vê muito assim, tem, por exemplo, vocês, o especialista em podólogo, mas a gente vê franquia de salão de beleza que está agregando podologia, ou franquias de estética em geral, tentando colocar botox para podologia. Como você vê isso? Como você encara esse movimento? Tá, eu encaro como um mau movimento, porque as pessoas cada vez mais elas querem especialistas. Sabe? E para você ter o especialista lá, quando você vai cortar o seu cabelo, o cara tem que ser um especialista, tem que ter a tesoura X, que eu não sei exatamente qual que é, mas ela possivelmente deva ter que ser esterilizada para você não pegar, sei lá, piolho de outro cabelo, uma série de coisas. E quando você cria, vamos dizer assim, essas multifranquias,
que acontece, na verdade? As coisas não acontecem, porque não tem o mesmo cuidado do que quando é o seu foco e aquilo que você já faz com sabedoria e busca excelência. Você acha que perde a qualidade, então, se o cara deixa de se especializar? Eu acho. De verdade, eu acho. Ah, perfeito. E comparando a podologia no Brasil com o mercado internacional, como é lá fora a podologia? A podologia aqui no Brasil está muito desenvolvida. Eu acho que é o país, sem sombra de dúvidas, é um dos mais desenvolvidos do mundo. A Espanha é uma podologia mais personalizada. E nos Estados Unidos também. Quando você tem uma unha encravada, eu mesmo tomei um pisão no pé lá nos Estados Unidos, tive que ir num podólogo, num médico podiatra, na verdade, que não tem cuidado absolutamente nenhum com o seu pé. Ele vai lá, anestesia seu dedo e arranca a unha de qualquer jeito, é uma coisa chocante. Você imagina você tomar umas 10 injeções no dedão. Uma coisa horrível, realmente traumatizante. Uma experiência traumatizante. Muito diferente da do Brasil, que é um negócio muito agradável de se fazer, na verdade. Você vai lá fazer um tratamento, a gente, diferente de qualquer outro lugar do mundo, a gente usa um emoliente, então amolece a cutícula, amolece as unhas. Então acaba sendo um negócio prazeroso. Para quem não tem problemas, eu acho que é uma prevenção para não ter. E para quem tem problemas é uma solução. Para quem tem calo, encravada, uma calosidade ou um calo, que isso, na minha pesquisa, é 8 em cada 10 brasileiros. Certo. Você acha que tem espaço para a gente exportar a nossa metodologia para fora? Eu acredito. O problema é que as leis em alguns países são muito severas. Pega, por exemplo, nos Estados Unidos da vida, eu acho que tem grandes dificuldades para você exportar o serviço. Mas é lógico que é uma grande oportunidade. Onde tem dificuldade, como disse agora há pouco, que o mercado de podologia está sendo muito regulamentado e está sofrendo muito com essa regulamentação, eu acho que onde tem dificuldade tem oportunidade, porque só ficam e só estabelecem os bons. Legal. Agora, o que o brasileiro mais erra na hora de cuidar dos pés? Isso aqui vamos entrar um pouco no dia a dia, né? Porque eu imagino que você tem aqueles serviços que você tem a maior demanda, e isso é um reflexo dos cuidados que a pessoa tem com o pé. Então, onde nós mais erramos? Onde tem espaço para melhorarmos aí nos cuidados dos pés? Na Dr. Fit a gente tem uma grande preocupação com a área de esterilização. É muito diferente do que eu vejo por aí. A gente tem um controle rigoroso com a esterilização, que é diário, é um controle diário e um controle semanal muito rigorosos, entendeu? Eu acho que é aí que a gente erra. Quando você vai num podólogo qualquer ou quando você vai num salão de beleza que não tem o mesmo cuidado e não enxerga essa mesma necessidade desse pré-atendimento, vamos falar assim, que é onde você esteriliza as coisas e etc., isso acaba te atrapalhando e criando. Se o alicate não for esterilizado direito e a pessoa tiver um fungo com uma micose, possivelmente ela vai se proliferar no pé de outra pessoa. Eu acho que aí é a grande diferencial. Você diria que as pedicures são suas maiores geradoras de clientes, então? Eu acho que as pedicures são umas boas geradoras de clientes. Legal. As pedicures, os salões de beleza, porque, de novo, fazer pé simplesmente não é tão simples quanto parece. Demanda uma esterilização, demanda uma série de coisas antes, entendeu? Sim. E a Dr. Fit saiu na vanguarda, criando kits de atendimento, onde tem a luva, a lixinha do cliente, tudo. Essa pessoa recebe esse kit personalizado quando chegar na loja e quando vai embora o kit é jogado fora. São as luvas dele, são as luvas que vai ser usada nele, as lixas que vão lixar o pé dele e etc. E o creminho também fechado num sachê que vai cuidar do pé dele e até logo. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, ainda no dia a dia da operação. Com a crise, aumentou ou diminuiu as demandas na sua unidade? Por que eu pergunto isso? Eu já fui franqueador numa rede de salão de beleza recentemente e eu senti que com a crise diminuiu o serviço, por exemplo, de coloração, de corte, mas aumentou o serviço de
refazer serviço, de refazer coloração, refazer corte. Por quê? O pessoal tenta fazer em casa para economizar dinheiro, acaba tendo que consertar. Você passou por uma coisa parecida, o pessoal tentar se virar para arrumar a unha, fazer a unha e acabar num podólogo? Tá, estamos passando, né? Acho que toda essa crise está trazendo um aprendizado, um grande aprendizado para todos nós. A gente tinha uma frequência muito maior de clientes que cuidavam preventivamente dos pés, e hoje estamos com uma recorrência muito maior do cara que tá mesmo com uma encravada, com um calo, que o cara mexeu ali, infeccionou e etc. Ou que o cara foi num pedicure, muito mais barato, e aí criou o problema e, consequentemente, graças a Deus, teve que acabar caindo. Perdeu um pouco do preventivo, mas aumentou... Exatamente, os cuidados mesmo. Então acabou compensando, ficou elas por elas ali. Diria até que cresceu, pra te falar a verdade. A crise foi boa pra você, tá sendo boa por enquanto. A crise, a única coisa que tá ruim, na verdade, é com a demanda de novos franqueados. As pessoas ficam muito assustadas em investir, na verdade. O investimento diminui mesmo. Exatamente. Bom, queria saber agora um pouco a história da Dr. Fit. Como foi o começo, os primeiros desafios? Se pudesse contar um pouquinho da sua história de empreendedorismo? Tá. A história da Dr. Fit, eu trabalhava em empresa familiar dos 13 anos aos 21, quase 22, quando na verdade eu tive uma discussão com meu pai e resolvi cantar sozinho, resolvi seguir minha vida. Montei a primeira loja no Shopping Aricanduva, a região mais pobre de São Paulo, eu diria, há 20 anos atrás. Eu brinco que as casas lá eram muito simples, não eram nem rebocadas, e montei uma loja lá, que era um lugar de um número imenso de pessoas, de moradias, mas uma região muito carente, muito pobre. No começo foi um susto para aquela região isso, porque vi uma loja muito chique e muito anseiada, vamos dizer assim, limpa. As pessoas tinham medo. Aí eu achava que era caro e que era impagável e que a pessoa não podia pagar e resolver. Daí eu coloquei que a avaliação era gratuita, comecei a chamar um monte de cliente. Todas as pessoas queriam saber o que elas tinham nos pés, elas chegavam com os problemas lá e aí se deparavam com uma condição que elas podiam de fato pagar. Então isso foi muito valioso. Legal, então foi assim que você começou. Foi assim que eu comecei. E você sempre pensou em ser franquia? Nunca pensei em ser franquia. Na verdade eu venho de um negócio familiar, de lojas próprias. Então eu sempre quis ter lojas próprias, sempre quis ter unidades próprias. Quando eu tinha 13 lojas mais ou menos, apareceu um franqueado meu, que era até um jornalista, um executivo da Record, que falou que levava o filho semanalmente, que ele tinha um olho de peixe, para cuidar desse tal olho de peixe. E ele falou: Xará, você tem que me vender esse negócio de qualquer jeito. E aí que ele me despertou o desejo, depois de muita insistência, de tornar aquela unidade, que é a loja do Plaza Sul, em uma franquia. Então ele foi seu primeiro franqueado lá no Plaza Sul? Ele foi meu primeiro franqueado no ano de 2000. A gente combinou todas as regras num papel de pão e assinou num papel de pão as regras. Um ano depois eu mergulhei no assunto franquia, contratei uma pessoa para me auxiliar, chama Carlos Ruben, da M10 Franchise, e aí ele me auxiliou na formatação e na catalisação das ideias que eu já tinha sobre franquia e sobre tudo que eu já li de franquia. Certo. Então a sua primeira unidade foi basicamente o repasse da sua unidade própria, e esse franqueado chegou a montar outras unidades depois? Ele chegou a ter 2 unidades. Ainda está na rede? Ele está na rede, tem a unidade que ele comprou, a primeira unidade que ele comprou em 2000, que tem 18 anos hoje. Bacana. Ele infelizmente faleceu até, mas quem toca a loja é o filho. O filho dele, o mesmo que você tratava lá atrás? O mesmo que eu tratava lá atrás, que era uma criança. Então já conhece, já está dentro da marca desde pequeno. Exatamente. Bacana. E como foram os primeiros franqueados? Depois, quando o pessoal foi montar as unidades do zero, como foi essa experiência? Que normalmente para um franqueador, ele conhece as primeiras dificuldades do franchising aí, quando vai ajudar o franqueado a
construir aquela unidade, nos primeiros meses de operação, a formar a clientela. Então, e ali ele formata a identidade de franqueador dele. Como foi essa experiência para você? Na verdade, não é uma experiência fácil. A gente sabe que se relacionar com uma pessoa, se é casado, se relacionar com uma pessoa é muito difícil. Você imagina com várias. E você tem que pensar que o cara está colocando o dinheiro dele, muitas vezes a vida dele ali, está entregando a vida dele nas suas mãos, colocando todo o dinheiro dele ali para tentar fazer dar certo um negócio. Então, a parte mais difícil é você conseguir cuidar da ansiedade dessas pessoas. Que são muito ansiosas e, consequentemente, a ansiedade acaba atrapalhando o negócio. De novo, como você mesmo falou, como eu tinha 13 lojas próprias, estava a barriga no balcão, literalmente, dessas 13 lojas, trabalhava de domingo a domingo. Então, as primeiras franquias foram difíceis de conseguir domar a ansiedade dos franqueados, mas não a minha, porque, na verdade, eu já estava no dia a dia e eu fui crescendo e estava no dia a dia com os franqueados também. Os primeiros franqueados eu entregava panfleto, o nosso Pezão, que você deve conhecer, que é uma marca registrada nossa, tudo que a gente registrou na Academia de Letras, etc. Foi uma coisa que a gente inventou, então eu fazia panfletagem, literalmente, na porta das minhas lojas e das lojas dos franqueados. Bacana. E hoje você vende produtos, além do serviço tem a venda de produtos para cuidar produto dos médico, pés, ortopédico e estético, vamos falar assim. O que isso representa do faturamento de uma unidade Dr. Fit hoje? Tá, tem loja hoje que representa 50%. Que o cara é muito eficiente na compra e na venda. O que é eficiente na compra e na venda? Ele não deixa faltar estoque e, consequentemente, ele tem uma boa demanda. Ele faz trabalhos junto a médicos, que isso é muito, muito, muito importante pra gente. Entendeu? Você visita o médico, fala, doutor, me indica aqui, quando você for operar um joelho, eu tenho lá a joelheira X ou Y, tenho a meia de compressão. Você comunicar para os seus clientes que quando ele quebra um pé ou qualquer coisa, que ele tem a RoboFoot na loja, que ele tem aquela tala na loja e etc. Você tem a RoboFoot na loja? Temos. Sei tanto uma RoboFoot, fui caçar ela. Peguei tamanho errado ainda, mas bom saber, para precisar de novo. Temos tudo de produto médico e ortopédico. Ah, legal. E estético e algumas coisas da fisioterapia hoje. E vocês possuem produtos próprios ou tudo fornecedores homologados? Tá, hoje nós temos a maior parte são fornecedores homologados, sempre homologados também pelo Ministério da Saúde. Tem que ter a licença do Ministério da Saúde. O que são poucos hoje que tem. Entendeu? Mas também já temos uma linha própria e estamos desenvolvendo uma linha própria. Deixa eu perguntar agora, como está sendo o ano 2018 e quais suas perspectivas para 2019? Isso tanto no relação ao faturamento quanto à expansão da rede. Você falou que o faturamento dos franqueados aumentou, a procura por franquia diminuiu. Como você vê esse cenário mudando? Como você projeta para depois da eleição também? 2018 foi um ano difícil, acho que para todo e qualquer comerciante, eu diria. Copa não ajudou ninguém. Talvez o dono de bar, entendeu? Mas eu não acredito. Mas Copa, as pessoas esquecem tudo, o trabalho, tudo, e se matam ali. Se o jogo é 10 horas, o dia inteiro é falando daquilo. Se o jogo fosse 3 horas, então, era um dia morto, literalmente morto, morto, morto. Estou vendo o ano de 2018 como um ano muito difícil, porém um ano de grande aprendizado, eu diria. Porque a nossa demanda não caiu, como eu te disse, mas tem meses pontuais que foram muito difíceis. O mês da Copa foi muito difícil. E agora, esse pré-eleição aí, essa instabilidade, essa incerteza, não sei o que vai mudar para as pessoas, mas elas têm medo de perder o emprego ou de quem vai ganhar e, consequentemente, ficam retraídas. As pessoas que perderam o emprego e que buscam uma franquia como uma alternativa de sobrevivência, que nem tinham vontade de empreender, mas que buscam uma franquia como meio de sobrevivência, ficam com medo até definir o cenário político, que também não sei o que vai mudar, porque no dia seguinte, após a eleição, nós vamos ter que continuar trabalhando, não é verdade? Então a vida vai seguir. E cuidar dos pés, de novo, é uma necessidade. Antes as pessoas faziam por prevenção e hoje elas fazem por necessidade. O cara que tem calo, encravada, ele precisa cuidar do pé. Ele vai cuidar do pé em casa, ele não tem nenhuma formação, consequentemente ele vai ser obrigado a ir na loja. Perfeito.
E como você vê os avanços da tecnologia? Agora a gente tem visto muitos aplicativos surgindo, ainda mais ainda mais na área de serviços, né? O pessoal chamando serviço em casa ou marcando, agendando online. Como está impactando o seu negócio? O que está mudando no seu relacionamento com o cliente? Tá. De novo, o nosso cliente é um cliente mais velho, homem e mulher com mais de 35 anos de idade, quando ele tem a degeneração celular. Apesar da gente ter conquistado muito e estar conquistando muito uma camada mais jovem de clientes. O cara que joga futebol, o cara que é atleta, etc., ele tem problema nos pés e, consequentemente, ele tem que ir na Dr. Fit. Mas nós saímos na vanguarda de tudo isso que você está falando. Fomos a primeira empresa de podologia, uma das primeiras de serviço até aplicativo. Hoje você faz tudo online pelo nosso aplicativo. E hoje também, como os celulares estão com problema de espaço, você pode entrar no nosso site, não precisa nem baixar o aplicativo, se você não tiver espaço no seu celular, que você vai conseguir marcar online, fazer um agendamento online, etc. Vai ser avisado um dia antes, ou no dia, se eu não estou enganado, que você tem um tratamento. 30 dias depois você vai ser avisado também, porque sua unha possivelmente deva ter crescido e você vai precisar do serviço novamente. O que mais? Acho que é basicamente isso. Nós estamos na vanguarda com relação a essa tecnologia e esse mundo globalizado, né, do século XXI, que tudo você faz hoje pelo celular. Não, perfeito. Tudo você faz digital. Perfeito. A gente falou dos salões de beleza entrando na área de podologia, botox, etc. Uma pergunta que eu queria fazer é se você vê a Dr. Fit trazendo outros serviços para dentro ou o estilo franquia Store in Store, levar modelos menores da Dr. Fit para dentro de outros negócios. Você pensa nessa situação? Tá, de novo, a gente tem tido uma demanda imensa disso. Salões de beleza, vendo a dificuldade eles são especialistas em cabelos, a maioria, né? Sim. Que é a origem do negócio. Vendo essa dificuldade, vem procurando a gente constantemente para a gente fazer corners ou cabines lá dentro e fazer essa gestão desse profissional que não é nada fácil. E dar essa pós-graduação e etc. que a gente dá hoje no nosso treinamento. Nós não descartamos 100%, nós viemos avaliando. Porque o salão de beleza e outros serviços também já descobriu que não adianta agregar um serviço que ele não vai ser super profissional, entendeu? As pessoas hoje, quando você vai num cabeleireiro, você está buscando ter um bom corte de cabelo, uma boa coloração e etc. Você, como franqueador de cabeleireiro, que me falou, sabe dessa dificuldade, na verdade, do que o nível de exigência aumentou muito. Então, consequentemente, eu acho que é uma coisa que a gente vem refletindo. Bacana. Bom, falando em modelos de franquia, modelos de expansão, quais são os modelos que a Dr. Fit trabalha hoje para expandir? Tá. Hoje a Dr. Fit trabalha com um modelo único. Antes a gente só atendia e só queria ter lojas em cidades acima de 450 mil habitantes. Hoje nós estamos montando unidades menores, que não diferem nada a taxa de franquia e etc. Unidades menores em cidades menores. De novo, se a cidade tem 100 mil habitantes, acho que comporta ter uma ou duas cabines de podologia. Então a gente monta uma loja muito mais enxuta, em 20, 25 metros quadrados, e atende aquela região. Tá. E qual a política... Voltando, só desculpa, mas voltando, nas grandes cidades hoje, a gente acabou de abrir uma unidade conceito de 135 metros quadrados no Rio de Janeiro, que é uma loja que tem 8 cabines, uma mega área de esterilização e até um lounge para o cliente esperar. Muito diferente daquelas simples cadeiras de espera. Não, bacana. Uma loja mais com... Uma loja conceito, eu diria. Conceito para realmente Conceito, trazer, exatamente. valorizar a marca, né? Exatamente. Não, perfeito. Você falou do cidades pequenas. Qual a política territorial? Existe uma política territorial? A política territorial é o espaço, na verdade. É o espaço. É o espaço. Se é uma loja no shopping, o território é o shopping. É o shopping. Naturalmente que a gente tem bom senso e discernimento em não colocar coisas próximas, porque senão a gente está devolando a galinha dos ovos de ouro. Canibaliza as exatamente. unidades, não. Então não é a nossa ideia. Tá. Mas tem algum raio mínimo que você trabalha, alguma coisa assim? Ou tem não? É raio caso mínimo. a caso? É caso a caso, é o shopping, ou a rua, ou a avenida. Tá. Entendeu?
e é assim que a gente vê. E hoje, qual é a taxa de franquia que você está cobrando? A taxa de franquia hoje é R$63 mil. R$103.000. 63 mil reais. Com o resto do investimento, quanto está o investimento total? 350 a 400 mil reais. 350. Aí Para uma loja de 4 ou 5 cabines. Nós estamos falando cabines. de uma loja numa cidade grande. Tá. Numa cidade menor, para 2 cabines, talvez com 200 mil reais você consiga montar. Legal. É um investimento bom. Esse investimento retorna em quanto tempo? Aproximadamente em 3 anos. Teve um caso que retornou em 1 ano e teve casos de pessoas que alongou mais o retorno do investimento. É comum, Você né? sabe, franqueado, a gente exige que o nosso franqueado se dedique pelo menos 8 horas à operação. Então isso é fundamental. Eu não acredito em negócio que você vai lá, simplesmente põe a grana e o negócio acontece. Eu não acredito nesse modelo de negócio. Então eu acredito em negócio que a pessoa, que o dono está lá dentro. Perfeito. Então o seu negócio você considera ele mais in business do que on business? O cara tem que estar no dia a dia, na operação. Esse é o franqueado ideal para você? Olha, de verdade, eu não conheço nenhum negócio que o cara toque fora. Entendeu? Tá. A maioria dos negócios exige dedicação, carinho, cuidado. Eu acredito só nesse modelo mesmo. Em qualquer negócio que você vai fazer. Falando do franqueado ainda, qual é o perfil ideal para você no franqueado? O que você procura nele? Eu procuro um cara que tenha essa disponibilidade de trabalhar essas 8 horas, independente de serem seguidas ou não. Que goste de lidar com pessoas e que tenha facilidade de comunicação. Esse é o meu perfil que eu exijo. Não tenho nenhuma grande exigência. De preferência, se ele tiver sido comerciante. Tiver alguma experiência no varejo? Naturalmente que é muito válida, é muito bem-vinda. Se não tiver também, não tem problema nenhum, desde que ele goste de lidar com pessoas. Seja cliente ou seja funcionários. Porque uma loja de podologia hoje, com 4, 5 cabines, ela emprega facilmente 15 pessoas. Legal. No treinamento dele, quais os principais aprendizados você precisa passar? Como você quer moldar esse franqueado? Tá, a gente passa por todas as áreas. Ele tem que entender tudo, ele tem que Ele tem que entender entender tudo. cuidado de unha, de pé. Exatamente, Tem tem que entender o porquê, tem que olhar aquilo ali e entender o conceito. Então ele Tá. passa por um treinamento de marketing, um treinamento de recepção, um treinamento de sistemas, um treinamento de conhecer e um treinamento de gerar e valorizar pessoas. E o suporte de campo desse franqueado? Tá. Como ele é hoje, como funciona? Tá, hoje a gente tem vários supervisores de campo, tanto da área comercial como técnica. Os supervisores técnicos, eles vão lá e conferem a qualidade dos serviços e estão constantemente treinando os profissionais com o que há de mais moderno na área de podologia no mundo. Porque os nossos coordenadores técnicos visitam os principais centros de podologia no mundo e vão atrás de todos os congressos que existem e trazem as novidades para a gente. Então está sempre se renovando, sempre passando isso para os funcionários. Exatamente, para os franqueados, podólogos, exatamente. podólogos. E a área comercial, a gente, cara, também pega pessoas que tenham experiência em varejo e conheçam do comercial, porque vender produto médico ortopédico é uma coisa que você precisa de muita firmeza e muita serenidade para vender. Então, a gente também pega esses profissionais do mercado e traz. Legal. Então você está sempre renovando. E como funciona essa reciclagem dos profissionais da área? Você cobra um treinamento a mais ou é tudo? Não cobro nada. Não cobra nada. Está tudo Cobro, incluso tá tudo nos incluso royalties. nos royalties. Legal. E os royalties são quanto hoje? Hoje o royalty é 5%, com o royalty mínimo. Tá, 5% de faturamento 5% bruto. de faturamento bruto e 2,5% da taxa de propaganda. Tá, e a taxa de propaganda você reverte como? Eu reverto nas coisas que eu acredito. Atualmente a gente está investindo muito em mídia digital, aproveitando esse gancho aí, essa coisa de futuro. Outro dia a gente fez um pop-up no UOL que deu 26 milhões de visualizações. Ou seja, o mundo está virando de fato digital, não é verdade? Sim. Apesar das mídias digitais ainda custarem caríssimas, as importantes, mas é um absurdo o número de pessoas que ela impacta. Imagina uma propaganda, um pop-up, num site como o UOL, ter 26 milhões de impactos. Violento mesmo. Quantas franquias você possui atualmente? Hoje nós temos 80 e poucas, não sei precisamente, mas bem próximo de 90. Certo.
Dessas, quantas são unidades próprias? No momento, atualmente, nenhuma, porque a gente fez o repasse das últimas recentemente. Você não tem nenhuma unidade própria? Nenhuma no momento, não. Tá. E você acha que esse modelo facilita o seu trabalho? Você fica focado como franqueador? Eu acho que facilita, uma vez em que exatamente o que você falou, eu fico focado como franqueador. Mas, como fundador da rede, e por gostar mesmo de ter a barriga no balcão e ter esse sangue, vamos falar assim, putz, é difícil eu não ter nenhuma unidade própria. Confesso que vem sendo um sofrimento esses últimos meses que eu não tenho unidade própria. Qual o nível de concentração dessas unidades? Delas, quantos franqueados múltiplos você tem? Qual a média de unidade que eles Franqueados têm? múltiplos a gente tem pouquíssimos, porque a gente não gosta desse modelo. De novo, porque a gente exige e tem maior simpatia pelo franqueado que fique 8 horas por dia dentro da unidade. Hoje nós temos o franqueado sim com 3 unidades, mas que performa muito pior do que quando ele tinha uma loja ou duas. Entendi. Então é um negócio que funciona muito bem com o cara no dia a dia mesmo. Se o Exatamente. cara vai on business para montar mais unidades, ficar mais de fora, aí Exatamente. perde um pouco aí o o cara tem que desempenho. ter uma pessoa de extrema confiança e que faça o trabalho dele. E eu tenho uma máxima que diz que se você quer bem feito, faça você mesmo. Perfeito. Bom, o que você gostaria de deixar de lição aqui para os nossos ouvintes que querem se tornar um franqueador? Alguma coisa que você gostaria que alguém tivesse te falado quando você estava começando lá atrás? Tem alguma lição que você queria deixar? A maior lição, de novo, é buscar ter um excelente relacionamento interpessoal. É muito difícil lidar com pessoas quando você coloca uma outra pessoa que está investindo no seu negócio, que no caso é o franqueado. Ele tem um monte de ideia que muitas vezes não servem para nada, na verdade, mas você tem que escutar ele, mas tem que ser firme e convencer. Tem que ser firme, na verdade, acho que não é nem convencê-lo, tem que ser firme e exigir dele que siga a sua diretriz, para que o negócio perpetue e tenha sucesso. Afinal de contas, a pessoa que passou por tudo é você. O mercado de franquia, ao meu ver, está meio bagunçado, na verdade, porque o cara tem um carrinho de pipoca há 3 meses, ele já fala que ele é franqueador, então isso é uma coisa que incomoda, vamos falar assim, na verdade, as grandes franquias e as franquias profissionais, como é o caso da nossa, mas essa é a maior dica que eu dou, que a pessoa seja rígida, tenha pulso firme para fazer com que os franqueados dela façam aquilo que ela acredita de verdade e aquilo que trouxe o sucesso de fato ao negócio. Perfeito. Você acha então que essas marcas que estão surgindo, que vai surgindo franqueador novo todo dia, né? Tem mais de 3 mil franqueadores. Você acha que essa velocidade, esse pessoal pouco profissionalizado está queimando o mercado de franquias? Eu acho que sim. Eu ouço muita gente hoje em dia falar que tem medo de comprar franquia, não confia. Muito por causa disso. Eu acho que sim, porque na verdade o cara tem um carrinho de pipoca, força de expressão, há 3 meses, o carrinho de pipoca dele vai bem, ele não dá treinamento nenhum, não nada, e aí o cara já é uma franqueadora. Nessa linha, qual a dica que você deixa então para quem está querendo empreender com a sua primeira franquia, não cair numa dessa, não está começando? Para quem quer empreender na sua primeira franquia, eu falo para procurar as franquias tradicionais do mercado, que tem uma grande longevidade. A Dr. Fit fez 20 anos agora em maio, entendeu? Ninguém vive 20 anos enganando as pessoas, concorda comigo? Então é uma coisa que é importante quem vai empreender e quem quer comprar uma franquia perceber e saber disso, entendeu? O negócio no começo, acho que tem que ter muita sensibilidade para acreditar, apostar ou não no sucesso do negócio. Naturalmente que eles custam mais baratos, mas implicam um risco muito, muito, muito maior. Perfeito. Relacionado isso, né? Exatamente. E maior o risco, mais barato acaba ficando. Né? Exatamente. Mas às vezes nem tão mais barato, né? Porque se olhar hoje, as franquias novas, eles também estão cobrando taxas de franquia altíssimas e não estão entregando nada, esse que é o problema. Bom, vamos entrar no seu trabalho como conselheiro de empresas. Você trabalha há quanto tempo como conselheiro? Putz, já há alguns anos, na verdade, que desde franqueadores me procuram,
desde pessoas que não têm negócios ou que têm um negócio, uma clínica ou etc., que quer se tornar uma franquia e quer saber exatamente tudo isso que você me perguntou aqui. Então eu vou lá como conselheiro e os ajudo a darem certo, vamos dizer. Passo toda essa minha experiência e esse meu conhecimento de 20 anos fazendo isso com um case de sucesso que é o nosso, que é a Dr. Fit. E seu trabalho, basicamente, é como se fosse uma consultoria. Você diria que é uma consultoria pro cara? Eu diria que é uma consultoria e um aconselhamento. Certo. Né? Como surgiu essa sua iniciativa? Própria demanda. As pessoas querem virar franqueador, alguns querem virar franqueador ou tem um negócio que acreditam que possa ser franqueado, vêm e nos procuram para fazer isso. A maioria são franqueadores? Franqueadores e varejo em geral. Varejo em geral. Ou o cara que quer reorganizar o mix, o cara que quer reorganizar a sua empresa, mudar os conceitos e ficar com medo. Ou até numa grande empresa que tem problemas de sucessão familiar e etc. Eles querem colocar pessoas mais profissionais no board da empresa para fazer aconselhamentos. Legal. Você está com quantas empresas hoje trabalhando? Hoje com 3. 3? 3. Perfeito. E nessa sua experiência como conselheiro, qual você diria que é a principal dificuldade das empresas? O que você tem encontrado por aí? O que o pessoal está batendo a cabeça hoje em dia? A principal dificuldade que eu enxergo de novo, empresas familiares que estão sendo profissionalizadas passam por uma dificuldade imensa. Porque o patriarca ou a pessoa que fundou o negócio, a pessoa que toca o negócio, geralmente não quer largar o osso. E a segunda coisa é que às vezes alguém da família acha ou alguém acha alguma coisa que não tem nada a ver e não faz nenhum sentido para aquele momento do negócio ou para o negócio e por consequência está ajudando a tomar a decisão errada. As empresas que hoje estão instituindo o conselho, eu acho que elas estão acertando muito mais nas decisões do que as que não estão. Entendi. Então é algo que você recomenda que as empresas façam? Eu recomendo. Perfeito. Você acha que a demanda por conselheiros tem crescido nos últimos anos? Eu acho. Você acha que isso é por causa da crise ou as empresas estão tentando se profissionalizar? Ou um pouco dos dois? A empresa se profissionalizando por causa da crise? Eu acho que é um misto, na verdade. A crise, na verdade, faz com que mexa no bolso das empresas, no fluxo de caixa das empresas, e a consequência disso, elas irem buscar ideias fora e auxílio de pessoas que são experientes no varejo, no comércio ou num serviço, fora para auxiliá-las a acertar mais do que errar, na verdade, que acho que é o grande sucesso da vida. E é lógico que a gente está no século XXI, as pessoas também pararam com essa vaidade de tudo elas. Então, consequentemente, elas estão buscando ouvir os outros e experiências de outros empresários ou de outras pessoas bem-sucedidas que tiveram negócios bem-sucedidos para ajudar no sucesso do próprio negócio delas. Legal, perfeito. Bom, estamos encerrando aqui. Aí eu queria saber se você tem alguma última mensagem que você gostaria de passar, um último recado, fique à vontade. Tá, meu recado é a persistência. Nenhum negócio dá certo sem persistência. Então, persista. Se você tem um sonho, um desejo, persista. Não desista, obstáculo sempre vai ter. Em todos os negócios existe obstáculo. Qualquer lugar que você for, você vai ter dificuldade. Então, persista. Essa é a principal dica que eu dou. Legal. E também se dedique a um negócio no mínimo 8 horas por dia. Eu fiquei 12, 15 horas por dia. No começo eu acompanhava até a obra, até a concepção do projeto e a obra, a realização da obra no negócio. 12 horas por dia, 15 horas por dia. Legal, esse desempenho é importante, né? Exatamente. Bom, eu queria agradecer você, Obrigado. visita, obrigado pelo abraço. convite, obrigado por aceitar meu convite. Exatamente, obrigado E, pela pessoal, oportunidade. Obrigado pela audiência de vocês. O Papo de Negócios fica por aqui e até o nosso próximo programa. Boa noite. Boa noite, obrigado. Vai editar alguma coisa agora? E calma aí que tá assistindo ainda. Não tão...